Quando eu vim aqui fazer o meu segundo relato sobre deficiência e maternidade, eu queria contar para vocês que hoje o Cristóvão faz 11 anos. Ele nasceu no dia 6 de dezembro de 2011, na madrugada. E os nossos primeiros segundos juntos foram marcados pelo... eu não sei como é o nome disso. Não é capacitismo, não é preconceito, eu não sei. Ele nasceu a Epigar 10:10, portanto a gente não tinha pressa. E eu lembro que o pediatra mostrou ele pra mim e levou o bebê embora. Ele mostrou o bebê pra mim. Eu tava amarrada, né? Foi uma cesariana. Eu tava amarrada, daí ele aproximou o bebê do meu rosto. Eu não podia tocar, eu não podia pegar. Ele não deixou o bebê encostar na minha pele. Ele deixou no meu rosto por 2 míseros segundos, 3, sei lá. Eu esperei que ele fosse pelo menos encostar o bebê em mim. E ele levou embora e o bebê começou a chorar. E foi difícil, aquela sensação de... nossa, eu vou conhecer meu filho e vão tirar ele de mim. Levaram ele embora. Eu passei as próximas 12 horas pedindo para segurar meu filho no colo. Apesar de ele ter nascido com a Epigar 10:10, apesar de eu ter um monte de leite, não trouxeram ele para mim porque o pediatra não estava lá para permitir. E sabe, isso é triste. 11 anos depois eu lembro disso. Porque eu não precisava. Porque é claro que uma mulher... é claro que a Organização Mundial de Saúde pede, né, que o bebê fique com a mãe. Hora dourada, hora mágica. Não tinha nenhum motivo para ele não ter mamado na primeira hora. Exceto que o pediatra não quis mesmo. Por algum motivo aí que a gente não entende qual era, né? Mas ele tomou glicose e não mamou em mim. Mesmo comigo tendo colostro e pedindo para trazer o bebê para mim. E aquele primeiro momento em que a gente não pôde se conhecer, em que a gente só se conheceu várias e várias horas depois, foi muito difícil. E não precisava. Quando eu penso nesses anos todos que eu cuidei das crianças, eu e meu esposo, né, a gente fez tudo junto. E ele não enxerga também. O que eu entendo como dificuldade não é a cegueira, porque a gente está acostumado. A gente já estava totalmente adequado a essa condição antes de ter as crianças. O que foi mais difícil foi viver em uma sociedade, fazer isso em uma sociedade que não tinha a menor estrutura para acolher famílias como a nossa. Não existe nada sobre a gente. Não existem leis protegendo nossos direitos de modo algum. Eu acho que mal existem estatísticas sobre nós. Quantos por cento das mulheres com deficiência têm filhos? Quantos filhos em média a gente tem? A gente cuida dessas crianças? E quem não cuida porque não quer ou porque não deixam? Porque se eu não tivesse lutado muito para cuidar dos meus filhos, facilmente outras pessoas pegariam essa oportunidade de mim. E aqui eu não quero criticar fulana, beltrano, a minha questão aqui não é essa. A questão é que a gente não tem nada. A gente não tem garantia, a gente não tem representatividade, a gente não tem proteção. A gente vai no SUS, os agentes de saúde não têm o menor treinamento sobre isso, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente é até maltratado quando busca atendimento porque o pessoal não tem preparo nenhum. Não tô falando para lidar com especificidades da deficiência, eu tô falando para respeitar. Então, assim, existem, claro, exceções e essas exceções estão ficando cada vez mais comuns. Tomara, meu Deus. Mas a gente não tem garantia. A gente não tem garantia de nada. A gente é o buraco negro, a gente é a questão correlata da qual ninguém fala.
Muitas pessoas com deficiência vão para o hospital buscar um apoio qualquer de saúde e elas passam por violência, porque as pessoas não têm atitude. E quando você tem uma criança pequena, ou uma criança mesmo, né, a gente passa uma coisa que eu chamo de preconceito colateral, mas eu não sei qual que é o nome técnico disso. Uma criança, filha de pais com deficiência, ela vai sofrer preconceito. Primeiro ela vai sofrer porque ela vai ver os seus pais sendo discriminados e ela vai entender isso desde muito cedo, eles não deixam passar nada. E eles vão ficar tristes e a gente não vai poder fazer nada. A gente vai dizer, a vida é assim. Simplesmente isso. E eu fico imaginando também a mãe, né? Uma mãe sem deficiência que tem um filho com deficiência e daí ela veja o seu filho passar por um monte de coisa. Ela vai ter o sofrimento que é dela, que é colateral. Ou dois irmãos, um com deficiência e um sem, né? Também pode acontecer. E ninguém fala sobre isso. A maior parte das conversas sobre deficiência a gente ainda está na página do exemplo de superação. Você pega uma pessoa com deficiência basicamente tendo sua vida humana e fala que aquilo é um exemplo. E enquanto isso a gente nem conhece essa comunidade. A gente não entende como são essas pessoas, do que elas gostam, do que elas precisam, do que elas têm medo. Porque, via de regra, a gente não existe para ser ouvido. A gente existe para as pessoas darem a sua opinião. E isso para as pessoas que têm uma experiência colateral com a gente, né? É muito pesado. E quando eu penso, portanto, nesses anos que eu fiquei cuidando das crianças, essa parte é pesada, sabe? E foi bom porque eu cresci. Eu aprendi primeiro a dar respostas lacradoras em centésimos de segundo. Depois eu aprendi a tratar bem mesmo quando as pessoas estavam me machucando. Eu acho que isso fez de mim uma pessoa melhor. Acho que as minhas crianças, elas são mais observadoras da diversidade que a maioria. E isso é bom. Talvez, né? Mas eu acho que poderia ter sido mais fácil, sabe? Se tivesse havido mais diálogo. Via de regra, as pessoas não escutam a gente. Muitas vezes, quando vamos ter falas sobre deficiência, vem um especialista que não tem deficiência falar de teorias sobre deficiência. E isso pode ser muito bacana, mas muda pouca coisa para quando você tem uma pessoa com deficiência na sua frente. Outro dia eu fui num local e eu fui fechar a bolsa e a pessoa simplesmente colocou a mão na minha bolsa assim, querendo fechar. E eu peguei assim a mão dela, segurei assim. Não com força, mas tipo assim, coloquei a mão assim, os 3 dedos assim nela e o dedo embaixo, meio que embarreirando. Ela falou, só quero te ajudar. Eu falei, tá, mas não é legal mexer na bolsa de alguém sem pedir. E eu sei que a intenção dela foi uma intenção boa. Eu não queria ser desagradável com ela. Mas provavelmente, se não fosse uma pessoa com deficiência aí, ela talvez não fosse mexer. E eu fiquei tão sem jeito quando eu vi ela fazendo aquilo que eu agi fisicamente. Não é legal você mexer na bolsa de alguém sem pedir. As pessoas esquecem as regras básicas da educação quando estão com a gente. E porque elas não estão acostumadas a falar com a gente, nem ouvir. E isso na maternidade foi forte, sabe? Ainda é, mas como eles não são crianças, então não tanto mais, né? Eu acho que tá menos pesado. E eu falo sobre isso não é pra fazer vitimismo.
Afinal de contas, a gente criou nossos filhos e tem agora uma nova geração de mulheres e homens com deficiência cuidando dos seus filhos também. Então, a gente deu conta e outros deram conta antes da gente, outros vão dar conta. Mas é pra gente parar, sabe? De ficar falando nisso só nos nossos guetinhos. Pensa do ponto de vista da psicologia, como eu falei, né? Se um bebê vincula através do olhar e através dos cuidados, se uma mãe que não consegue ver esse bebê não cuidar dele, vai sobrar muito pouco para eles se vincularem. Então, eu sei que é possível, mas é um pouquinho menos, sei lá. Não precisa, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer. Não precisa ser desse jeito. Dá pra gente conversar muito sobre empoderamento, sobre escuta, sobre fala.